A paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. O meu nome é Rosa Marques e hoje eu trago para vocês alguns versículos sobre a Páscoa. É isto mesmo, estamos na semana da Páscoa, então resolvi trazer alguns versículos sobre a Páscoa para tirar aí as dúvidas de muitos inscritos. A Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus. Na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados, tomando nosso castigo em nosso lugar. Mas Jesus não permaneceu morto. No terceiro dia, ele ressuscitou. É isto mesmo, o nosso Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte e agora nos oferece a salvação. Todos que creem em Jesus como seu Salvador têm seus pecados perdoados, recebem uma vida nova como filhos de Deus e têm a promessa da vida eterna. Assim como Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito, Ele nos liberta da escravidão do pecado. Não precisamos mais ter medo da condenação, porque Jesus morreu em nosso lugar. Agora podemos viver para Jesus, aprendendo a fazer a vontade de Deus. Amém? Então vamos lá, alguns versículos. Em João, no capítulo 11, nos versículos 25 e 26, está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Outro versículo é aquele que se encontra em Romanos, no capítulo 6, versículo do 8 ao 11, que está escrito assim: Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque, morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Outro versículo está em Mateus, no capítulo 20, versículo 18 e 19, que está escrito: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Outro versículo está em João, no capítulo 10, versículo 17 e 18, que está escrito: Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Outro versículo se encontra em Mateus, no capítulo 27, versículo do 50 ao 53, que está escrito: Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, ele de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Outro versículo em 1 Pedro, no primeiro capítulo e no versículo 3, que está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Romanos, primeiro capítulo,
versículo do 4 ao versículo 5, está escrito assim: e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 25, diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ainda ali em Isaías, no capítulo 26, versículo 19, está escrito: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Ainda ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo do 16 ao versículo 20, está escrito: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Ainda está escrito ali em Isaías, no capítulo 53, versículo do 5 ao versículo 7, que está escrito assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que, diante de seus tosquiadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Ainda em Isaías, no capítulo 53, versículo do 10 ao versículo 11, está escrito: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidades deles. Ainda está escrito ali em Êxodo, no capítulo 12, versículo do 21 ao versículo 28, está escrito desta seguinte maneira: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios,
verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7 e o versículo 8 está escrito: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Ainda ali em 1 Pedro, no primeiro capítulo, versículo 18 ao versículo 21, está escrito: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Então, eu creio que serviu para sua edificação. Se eu fosse você, se eu fosse não, eu lhe peço que você compartilhe este vídeo com todos aqueles que você conhece da fé e os que não são da fé. Por quê? Porque fala da verdadeira Páscoa, tá bom? Então, que eu espero que tenha lhe edificado imensamente esse vídeo. E se isso aconteceu, eu lhe peço, clica em gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para que você não perca nenhum vídeo novo quando eu subir aqui no canal. Compartilha com seus amigos, com seus irmãos, porque ele é verdadeiramente bênção para as nossas vidas. E eu sei que você também é bênção, é canal de bênção na mão do Senhor, tá bom? Então, que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.